Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes e todo mundo que nos assiste. Boa tarde, Vera. Tá um cenário bonito aí, Vera. O quadro ali atrás. Sabe que esse quadro aqui atrás de mim, Sardenberg, é do nosso colega Gustavo Alves, do Globo. Ele também é pintor nas horas vagas. E aí temos aqui, ele assina como Gustal. Gustavo Gustal no Instagram. Recomendo a todos que sigam. Gustal é o nome artístico dele. E ele vai expor no Parque Lage, inclusive, nesses dias, e é um pintor muito talentoso. A gente tem vários Gustais aqui em casa. Ah, legal. Muito bom. Vera, o que deu no Bolsonaro, hein? Agora disse que tá arrependido, que vai para casa, que não tem mais nada que fazer na terra. O que será que deu nele, Vera? Tomou Rivotril? O que deu nele, acho que é uma depressão pós-IPEC, pós-pesquisa do IPEC, e uma tentativa aí, num momento em que ele está meio sem outras cartas na manga, Sardenberg, de reverter o indicador mais sinistro para ele nas pesquisas, que é a rejeição, né? Aquela pergunta em que o eleitor é confrontado com em quem você não votaria em circunstância alguma, em hipótese nenhuma. Então, a rejeição do Bolsonaro hoje é o principal fator de não elegibilidade dele. 50% dos eleitores, segundo o IPEC, não votariam em Bolsonaro de maneira nenhuma. E isso cresceu desde a última pesquisa. Se manteve estável, mas oscilou positivamente, oscilou para cima, enquanto a do Lula oscilou para baixo. E o Bolsonaro esperava que, a essa altura do campeonato, o antipetismo já tivesse se manifestado em maior grau e a rejeição do ex-presidente Lula estivesse próxima a dele. Assim como ele esperava crescer nas intenções de voto, ele esperava ter diminuído essa distância da rejeição de ambos. Porque se a eleição será, como apostam todos os especialistas, um duelo de quem é mais rejeitado, ele não pode estar tão longe do Lula também nesse quesito. Então, ao fazer algo que ele nunca fez, que foi se arrepender em relação à pandemia, por exemplo, ele teve a oportunidade de fazer isso no Jornal Nacional. A Renata Vasconcelos fez uma pergunta específica sobre isso, mas o senhor não se arrepende de nada? O senhor não tem nenhum arrependimento? E ele foi muito taxativo em dizer que ele não tinha errado em nada. Então, essa conversão súbita no altar dos arrependidos, de dizer que pisou na bola quando falou que não era coveiro, etc., e que mesmo assim é uma redenção parcial, porque ele disse que não se arrepende da cloroquina, ele reafirmou, inclusive, a suposta eficácia de um medicamento que não é eficaz, ele disse que não se arrepende da fala do jacaré, disse que não se arrepende de ter imitado pessoas com falta de ar, que na verdade ele estava fazendo uma denúncia. Então essa pequeníssima capitulação se deve ao fato de que ele percebeu que essa rejeição vem muito desse período da pandemia. O governo nunca se recuperou desse período. Mesmo com a economia se recuperando, a rejeição ao governo e a rejeição ao Bolsonaro, consolidadas no período da pandemia, nunca voltaram a índices pré-pandêmicos. Então, ele sabe que esse é um momento de turning point, de virada do governo dele, do qual ele nunca conseguiu se recuperar. Não é à toa que a minha pergunta sobre vacina o deixou tão enfurecido. Ele sabe que a questão da pandemia cala fundo, mesmo em quem é um eleitor de direita, mesmo em quem é um eleitor evangélico, aquele eleitorado que ele tem. Porque todo mundo perdeu alguém na pandemia, todo mundo ficou trancado em casa com medo desse vírus, todo mundo se indignou com a falta de empatia do presidente em relação aos doentes da pandemia, e esse é um fator de rejeição que ele não conseguiu reverter depois que o pior da pandemia passou, porque ela ainda continua, né? É verdade, Vari. Tem mais uma coisa que parte dessa capitulação pequena, como você salientou, foi feita de forma muito desastrada também, né? Quando ele falou, por exemplo, daquela questão da fraquejada, termo usado por ele para definir o momento em que ele soube que ele seria pai de uma menina,
né? Teve filhos homens, aí deu uma fraquejada, nas palavras dele, e se tornou pai de uma menina, né? E ele disse que se arrependeu disso. Mas para dizer que ele tinha se arrependido disso, ele veio com outro clássico do machismo, aquela bobajada de homens conversarem e ao saber que vão ser pais de menina, fica naquele papo de você, como que é? Consumidor ou fornecedor? Ou fornecedor, é uma o que é coisa nojento. horrorosa, né? E aí, exato. para, enfim, tentar apagar uma declaração machista, ele faz o quê? Outra declaração machista. Porque esse é o repertório do presidente da República, Cássia. Você veja, essas pequenas, né, capitulações, esses pequenos arrependimentos, você vê ali um Bolsonaro falando, olhando para baixo, falando baixo, não expondo toda a sua macheza. Então, ele foi para essa entrevista de 5 horas, para um pool de podcasts evangélicos, com a predisposição de gerar esses recortes do Bolsonaro arrependido. Tem esses dois. E tem o terceiro, que é aquele que ele vai passar a faixa, esse a que o Sardenberg se referiu, né? E que são justamente para gerar esses recortes e gerar essa repercussão na imprensa. Mas é isso, ele não se livra de quem ele é, do repertório dele. Então, quando ele fala que se arrependeu do coveiro, ainda assim ele reafirma a cloroquina, porque é nisso que ele acredita. Quando ele fala que errou com a filha, ele reforça o mesmo estereótipo repetindo uma piada que ele diz, agora eu não falo mais. Ou seja, ele falava até o início desse podcast. Porque esse é o repertório que ele tem e que ele acha que outros homens têm quando estão falando entre si. Ele diz, essa coisa que homens falam, não falam. Pouquíssimos falam, não deveriam falar. Isso nos leva a uma cultura em que a gente vê casos de feminicídio a todo dia, casos de estupro a todo dia crescendo, de violência contra a mulher. Fornecedor do quê? Consumidor do quê, né? O sexo está sempre super exposto nas declarações do presidente da República. E ele fala, eu sou o presidente da República, mas eu também sou um ser humano. Só que ele traz essa dimensão, que é uma dimensão privada e, além de tudo, pornográfica, porque as pessoas não pensam as relações entre elas sempre a partir da perspectiva do sexo, como o presidente parece fazer, né? E isso no podcast para um público evangélico. Então, você veja, são muitas as contradições desse discurso, mesmo quando ele deliberadamente vai para uma entrevista tentando aplacar a sua própria rejeição. É algo que não se faz há 3 semanas da eleição, muito difícil de fazer, e muito difícil de fazer à luz de tudo que ele já disse e à luz do que ele diz na própria entrevista. Então, parece uma última cartada depois que o 7 de setembro não resultou, depois que os auxílios, muitos não resultaram. O preço do combustível que ele bate todos os dias parece não ter surtido grande efeito. E me parece que ele vai ficando sem ferramenta ali na caixa de ferramentas, Sardenberg. Então, Vera, só para concluir, eu e Cássia, que a gente estava comentando, porque na pesquisa IPEC tem alguns pontos que são favoráveis à tese dele, como, por exemplo, uma clara maioria a favor da redução da maioridade penal. Ele tem esse eleitorado. Mas não consegue aproveitar, né? Mas não consegue aproveitar. E eu acho que um fator, não é um fator preponderante de voto na hora da pessoa, né, decidir se vai votar. Ela vota mais pelo bolso do que por esse tipo de questão, que é a questão que ele reforça a vida inteira. Então, a pessoa pode até, em tese, concordar com aquilo, mas ela não acha que isso é o que vai ser essencial na hora de decidir o prato dela. Eu perguntei hoje para um especialista de pesquisas por que não se mexe a melhora do Bolsonaro, mesmo com a economia dando sinais que são reais de melhora. Inclusive, hoje saiu a informação sobre o setor de serviços, que é muito amplo, né? E que está acima do período pré-pandemia. Esse especialista me disse, olha, Vera, eu acho que a diferença vai ser menor do que ela está ainda hoje. As rejeições tendem a se aproximar um pouco, porque tem um antipetismo escondido, tem um voto envergonhado do Bolsonaro, então ele acha que vai haver uma aproximação, mas que a dificuldade do Bolsonaro é de entrar, né, no público C, D e E. O D e E já não votava nele, continua não votando, que é onde ele vai pior, aqueles que recebem auxílio. Mas o C
é aquele que sentiu a inflação de alimentos e ainda sente. E ele me falou o seguinte, olha, a gente faz pesquisa todo dia e o que mais aparece é a pessoa dizendo, eu deixei de comer arroz e feijão e passei a comer macarrão. Então, a pessoa optou por um alimento que é mais processado, que é menos nutritivo, que é menos tradicional na mesa do brasileiro, porque o feijão e o arroz, que é aquilo que a gente tem de mais básico na nossa alimentação, está caro demais. Falou, o leite está aparecendo hoje, dia 13 de setembro, como uma coisa que as pessoas estão cortando, estão tomando menos leite, porque o leite continua muito caro. Então, nisso daí não chegou. A redução do combustível chegou para a classe A e B, principalmente. E essa já está votando predominantemente no Bolsonaro. Mas essa questão do alimento, ela ainda pesa muito para voto e tem essa rejeição construída ao longo do tempo, que ele tenta aplacar falando da pandemia e que não consegue. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Tchau. Até mais, Vera.